Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos para essa videoaula. Meu nome é Michel Albino e nesse encontro de hoje eu vou falar sobre o Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC. Muitos investidores de renda fixa ainda possuem receios de fazer aplicações em bancos de médio porte, muitas das vezes com medo dessas instituições financeiras quebrarem e o FGC não arcar com seus compromissos. Alguns não conhecem o funcionamento desse mecanismo de proteção que serve exatamente como uma espécie de seguro para proteger o investidor no caso de quebra de uma instituição financeira ou de intervenção por parte do Banco Central. E nesse vídeo de hoje, o meu objetivo é mostrar para você como funciona o FGC, se realmente ele é confiável, qual que é a capacidade de pagamento que ele tem e, por último, no caso de precisar utilizar o FGC, qual que seria o passo a passo para que eu possa reaver o meu dinheiro, as minhas aplicações financeiras, o volume financeiro que eu tenho aplicado ali, como é que eu poderia reaver? Eu vou mostrar todo o passo a passo para você. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Fundo Garantidor de Crédito é uma instituição privada sem fins lucrativos. Ou seja, não é uma instituição pública, é uma instituição privada que é mantida por instituições financeiras que participam, ou seja, que são associadas ao FGC. Como funciona isso na prática? Simples, você tem o Fundo Garantidor de Crédito, o próprio nome já diz, é um fundo de emergência que está ali disponível e toda instituição participante é obrigada a pagar uma mensalidade, uma contribuição mensal para aumentar o patrimônio do fundo, do FGC. Então o Banco Central obriga as instituições financeiras a contribuírem mensalmente para aumentar o patrimônio líquido do Fundo Garantidor de Crédito. Nesse caso, a contribuição gira em torno de 0,15 ao ano, mas é pago mensalmente. Então significa o seguinte, todo o dinheiro que você coloca que tem cobertura do FGC, aquela instituição financeira é obrigada a destinar uma pequena parcela para o Fundo Garantidor de Crédito para que o fundo tenha capital e quando uma instituição financeira quebrar ou eventualmente ocorrer uma intervenção, o FGC utiliza esse recurso para honrar os pagamentos perante os investidores. Então é para isso que serve o Fundo Garantidor de Crédito. Percebam que eu utilizei a palavra obrigatório, então é uma contribuição compulsória. Isso é uma norma do Banco Central que obriga todas as instituições financeiras a participarem. Outro ponto importante é entender que o Fundo Garantidor de Crédito não serve apenas para honrar os pagamentos para os correntistas de banco e para os investidores, mas também para ajudar instituições financeiras que estão passando por dificuldades. Então, eventualmente, tem uma instituição financeira que precisa de crédito, o FGC pode, eventualmente, mediante garantia, disponibilizar parte do recurso para que essa instituição financeira passe por esse momento de dificuldade utilizando o recurso do Fundo Garantidor de Crédito mediante, obviamente, garantias. Então, basicamente, são esses dois objetivos que o Fundo Garantidor de Crédito tem. Proteger o investidor e, eventualmente, auxiliar uma instituição financeira que está precisando de recursos no curto prazo. Entendido isso, a gente precisa saber quais são os segmentos que o FGC oferece a cobertura. Basicamente, são 3 segmentos. O primeiro deles é o depósito à vista. É aquele dinheiro de liquidez imediata que normalmente está na conta corrente, eventualmente na conta poupança ou na conta salário. Esse recurso está coberto pelo FGC dentro do limite que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O segundo é os depósitos a prazo, que é aquele recurso que não tem liquidez imediata, aquele dinheiro que tem um determinado prazo para você resgatar, você não consegue resgatar antes daquele prazo. Normalmente aplicações, por exemplo, no CDB, numa LCI, LCA e letra de câmbio. Esses são os mais utilizados. E o terceiro é aquele dinheiro que está na poupança, que é a liquidez imediata também, mas que ele é segmentado de uma forma diferente. Então esse dinheiro de poupança também está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito até o limite que a gente vai ver agora. A partir daí, a gente precisa saber para quem é destinado a cobertura do FGC. Essa cobertura serve tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, ou seja, nesse caso não existe distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. Ambos têm a mesma cobertura, que é R$ 250 mil por CPF, CNPJ e por conglomerado financeiro. E por último, recentemente o Banco Central mudou e colocou uma limitação global
de cobertura do FGC de até R$ 1 milhão. Mais à frente a gente vai ver no detalhe como funciona isso. Basicamente, nesse slide, tem duas observações fundamentais que eu preciso fazer para você. A primeira delas se refere à utilização de conta conjunta. No caso de uma conta conjunta, você precisa tomar muito cuidado, porque a cobertura vai ser de R$ 250 mil para os dois CPFs. Vamos pegar um exemplo. Imagina que você aplicou no banco XYZ um CDB e aplicou R$ 280 mil. Porém, como a sua conta é conjunta, você de repente imaginou que você tem uma cobertura de 250 mil e de repente a sua esposa tem uma outra cobertura de 250 mil. Nesse caso, você teria cobertura de 500 mil reais. Mas pelo fato da conta ser conjunta, não é assim que funciona. A cobertura ficaria em 250 mil reais dividido por 2. Então, nesse exemplo, o que aconteceria caso houvesse uma quebra dessa instituição financeira e você precisasse utilizar o FGC? Você receberia 125 mil reais, a sua esposa 125 mil reais, e nesse caso, 30 mil reais não estaria coberto pelo FGC, logo você não receberia esse dinheiro. Então precisa prestar muita atenção em contas conjuntas, porque o funcionamento é diferente. Cada CPF tem a sua cobertura, mas precisa ser em contas separadas. Essa é a primeira observação. Uma outra observação importante é tomar cuidado com essa questão do conglomerado financeiro. Às vezes você é um investidor que utiliza várias corretoras para fazer suas aplicações financeiras, ou várias instituições financeiras. Nesse caso, às vezes você faz uma aplicação em um determinado emissor aqui, um outro emissor ali, porém esses emissores fazem parte do mesmo conglomerado. E nesse caso, eventualmente, se você não tomar cuidado, você pode ultrapassar o limite de cobertura do FGC sem ao menos saber. Então, um ponto importante que a gente pode avaliar é observar, se a gente ficar na dúvida, de repente, observar se algum emissor, que a gente tem na carteira faz parte de um determinado conglomerado financeiro, para que eu não possa cair no erro de eventualmente fazer aplicações em emissores diferentes, mas que fazem parte do mesmo conglomerado. Beleza? Vamos ver como a gente faz isso na prática? Antes de entrar aqui na parte do Banco Central para a gente ver a questão do conglomerado financeiro, vamos dar uma olhada como é que a gente faz para ver as instituições associadas ao FGC. Então, de repente, eu quero dar uma olhada se realmente a instituição que eu tenho faz parte do rol do FGC. Eu vou aqui no site do FGC, clico em associadas, instituições associadas. Aqui eu já vou ver a lista das instituições participantes. Então, se eventualmente eu tiver qualquer dúvida, eu posso vir aqui para pesquisar. Feito essa observação, para a gente confirmar que a gente não está investindo em emissores do mesmo conglomerado financeiro, basta a gente entrar no site do Banco Central, aí eu clico aqui em Sistema Nacional, clico aqui em Informações Cadastrais e Contabilidade. Aqui em Informações Cadastrais eu vou nesse primeiro link, Cadastro de instituições, endereços, diretores, etc. Então cliquei aqui. Aqui eu coloco o segmento, eu vou colocar conglomerado. E aqui eu vou digitar uma instituição financeira. Vou colocar, por exemplo, o BB, o Banco do Brasil, só em caráter de aprendizado. Então clico aqui em Pesquisar. Automaticamente já aparece aqui para mim, BB Conglomerado. Clico aqui. E aqui eu já vejo as instituições que fazem parte do conglomerado do Banco do Brasil. Então, de repente, eu posso tirar alguma dúvida se eu estou adquirindo um emissor que faz parte do mesmo conglomerado financeiro. Isso vai evitar que, numa eventual quebra de instituição financeira, eu possa ser pego de surpresa numa situação dessa. Então, é um ponto importante para ser observado. Entendido isso, agora a gente vai falar um pouco sobre o limite global que foi instituído no dia 22/12/2017. Ou seja, a partir dessa data, o investidor, além de ter que respeitar 250 mil reais por CPF e por conglomerado financeiro, ele tem um limite global de cobertura de R$ 1 milhão. Para quem tem aplicações antes do dia 22/12/2017, não tem esse limite. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada na tela do meu computador que vai ficar mais simples para você entender o funcionamento desse teto global de R$ 1 milhão que o FGC oferece atualmente. Bom, vamos imaginar hipoteticamente que eu tenho uma carteira de R$ 1 milhão aqui que está distribuída em 5 emissores de conglomerados diferentes, cada um deles com R$ 200 mil. Nesse caso, eu fiz uma aplicação de R$ 200 mil em cada um e atualmente eu tenho R$ 1 milhão coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Aqui já vai a primeira observação. O ideal é não fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou estar totalmente coberto pelo FGC, porém, como essa carteira vai, de acordo com o tempo, gerar rendimentos,
esse rendimento vai ficar fora da cobertura do limite global do FGC. Aqui eu estou respeitando o limite por conglomerado financeiro, por emissor, mas de repente, por conta dos rendimentos, eu vou ultrapassar, obviamente, o limite global aqui e essa parte ficaria fora da cobertura do FGC, os rendimentos. Então o ideal é colocar valores menores aqui para poder estimar qual que seria a rentabilidade da carteira, para que esse limite global, essa cobertura global, também cobrisse inclusive os rendimentos. A partir daí, vamos imaginar que essa minha carteira de R$1 milhão, eu tive que utilizar o FGC, que me pagou R$200 mil referente à cobertura de uma instituição financeira que quebrou. Então eu recebi R$200 mil. Percebam que eu permaneço com R$1 milhão aplicado em renda fixa, distribuído em 5 emissores de conglomerados diferentes, só que agora, como eu já utilizei a cobertura de R$200 mil, eu só tenho R$800 mil de cobertura global. Então, vamos imaginar que depois de um tempo, houve uma outra quebra de uma instituição financeira e eu também tive a cobertura por parte do FGC. Nesse caso, percebam que eu permaneço com uma carteira de R$1 milhão, porém eu já utilizei 2 vezes o FGC em instituições financeiras diferentes. Nesse caso eu já recebi R$400 mil do Fundo Garantidor de Crédito dentro desse prazo. E agora a minha cobertura global ela é de R$600 mil. Aqui vale uma observação. Então vamos imaginar que essa instituição quebrou, eu peguei o dinheiro de volta e reapliquei. E aqui também, se essa instituição quebrar, eu tenho a cobertura, vai cobrir, porém vai diminuir o meu valor de cobertura global aqui, nesse caso cairia para R$400 mil. E assim sucessivamente. Porém, a partir do momento que ultrapassa 4 anos após a primeira data de intervenção ou liquidação por parte do Banco Central, de uma instituição que eu utilizei a cobertura do FGC, automaticamente a minha cobertura ela é reativada, renovada, ou seja, a cada 4 anos eu volto a ter a cobertura de R$1 milhão. Então, em resumo, eu estou com essa carteira aqui, só vou perder esse dinheiro, os rendimentos, vamos imaginar hipoteticamente que eu tivesse R$1,2 milhões, eu teria 200 mil fora da garantia global aqui da carteira. Eu só perderia esse dinheiro que ultrapassa a cobertura global se eventualmente todas essas instituições financeiras quebrassem no prazo de 4 anos. Porque daí a cobertura iria ultrapassar o limite global que seria de R$1 milhão. Nesse caso eu ficaria descoberto em R$200 mil. Agora, se eventualmente ocorre 2, 3 quebras e depois passa-se 4 anos após a primeira intervenção, o meu limite global é novamente restabelecido. Entendido como funciona a cobertura do FGC, de repente pode pintar aquela dúvida para você. Michel, mas será que realmente o Fundo Garantidor de Crédito é seguro? Qual que é a capacidade que ele tem de honrar pagamentos caso uma instituição financeira quebre? Eu tenho um pouco de receio de repente fazer a aplicação e eu gostaria de entender um pouco mais qual que é o funcionamento do Fundo Garantidor de Crédito. A gente vai ver isso exatamente agora. Aqui eu peguei os dados de dezembro de 2017 lá do próprio site do Fundo Garantidor de Crédito. Atualmente o patrimônio do Fundo Garantidor de Crédito representa 66,4 bilhões de reais. Então esse é o dinheiro que ele tem disponível para eventualmente fazer uma cobertura de uma instituição financeira que sofre uma intervenção por parte do Banco Central ou que eventualmente venha a falir. E claro, esse dinheiro ele está aplicado. Observa só, 41% desse recurso financeiro ele está disponível em operações compromissadas com grandes bancos, principalmente bancos de primeira linha. 28% está aplicado em títulos públicos federais. 2% está aplicado em CDBs, 2% em letras financeiras, 7% em cotas de fundos de investimento, 7% em letras financeiras subordinadas e 13% em títulos de crédito a receber. Aqui eu coloquei que atualmente o FGC ele tem 70% de todo esse volume financeiro disponível, em ativos que podem ser transformáveis em caixa, ou seja, para pagar investidores numa eventual necessidade. E aí você deve estar se perguntando, Michel, será que realmente esse valor ele é suficiente para o tamanho do mercado que a gente tem? Bom, vamos dar uma olhada. Primeiro a gente precisa entender que atualmente a gente tem praticamente 2 trilhões de reais
que estão disponíveis em aplicações lá bancárias, né? Seja depósito à vista, a prazo e poupança. Desses 2 trilhões de reais, a gente vai perceber que metade disso é elegível à cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, 1 trilhão de reais. Porém, a gente viu que o FGC tem 66 bilhões para fazer uma eventual cobertura. Agora, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que desses 2 trilhões de reais, a gente tem praticamente 85% desse volume financeiro nos principais bancos do nosso país. Então aqui a gente consegue ver a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que são bancos estatais, possuem uma grande parcela de todo o volume financeiro no Brasil. E depois você tem grandes bancos como o Itaú, o Bradesco, o Santander. E aqui eu coloquei o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul. Perceba o seguinte, se a gente observar que um desses bancos eventualmente possa vir a quebrar, o FGC não tem volume financeiro para fazer uma cobertura, né? Então, se a gente observar aqui, o Santander, ele seria o 5º banco que teria o maior volume financeiro, ele tem hoje 211 bilhões de reais em depósito à vista, a prazo e poupança. É claro que nem todo esse valor é elegível à cobertura do FGC, porque obviamente você tem investidores que têm mais de 250 mil reais disponível lá no banco, etc. Então a cobertura só vai até 250 mil por emissor, por conglomerado financeiro. Então, claro que isso aqui não representa toda a cobertura que o FGC teria que fazer caso essa instituição viesse a sofrer uma intervenção do Banco Central. Porém, o fato é que se a gente pegar o 6º maior banco nessa escala, a gente vai perceber que o recurso do FGC seria sim suficiente para fazer a cobertura de uma quebra de uma instituição dessa. Agora, claro, se houver uma quebra de uma instituição dessa, o FGC não teria capacidade de efetuar pagamento. Porém, não dá para afirmar isso com 100% de certeza, porque a gente vai ver que tem um detalhe através de uma resolução do Banco Central que o FGC poderia eventualmente aumentar as suas receitas em caso de uma necessidade. Obviamente, a gente consegue ver que as principais instituições do país detêm 85% desse volume. Então não faria sentido nenhum ele ter que ter 100% de garantia, ter 1 trilhão aplicado no Fundo Garantidor de Crédito. Não tem o menor sentido isso. Por isso, obviamente, a garantia que ele tem é compatível com o mercado local, com o mercado brasileiro. Aqui a gente consegue ver a evolução do patrimônio do Fundo Garantidor de Crédito anualmente. Então a gente vê que em 2014 ele tinha lá 40 bilhões, em 2015 48, 2016 57, em 2017 66. A gente consegue ver que a evolução anual patrimonial média é de 8,5 bilhões. Isso muito por conta das contribuições que o FGC recebe por parte das instituições financeiras e também por conta dos rendimentos dessas aplicações e outras fontes de renda que ele tem, além desses 2 itens que eu mencionei. A partir daí eu fiz um estudo bem simples para a gente poder entender. Eu peguei basicamente as 10 principais instituições financeiras de bancos de médio porte, que apresentam um lucro consistente, ou seja, não são aquelas instituições que apresentam prejuízo, tem um índice de Basileia baixo. Eu peguei 10 instituições selecionadas que apresentam lucro consistente e que tem um bom índice de Basileia, além de outros indicadores positivos. A gente vai conseguir ver, e eu fiz uma simulação, que se houvesse uma quebradeira dessas 10 instituições simultaneamente, o valor que o FGC teria que pagar seria o equivalente a 60 bilhões de reais. Então a gente consegue ver que se houvesse uma quebradeira generalizada de bancos de médio porte com boa saúde financeira, o FGC teria capacidade de honrar esses pagamentos com o seu patrimônio líquido atual. Aqui vai uma observação importante. Com essa nova regra do Fundo Garantidor de Crédito com um teto de 1 milhão de reais, dificilmente você vai conseguir utilizar 10 emissores. Você vai utilizar ali entre 5 e 6 emissores. Por exemplo, se você utilizar 5 emissores, cada um com 150 mil reais, você vai conseguir fazer uma alocação de 750 mil com bons emissores de médio porte, pegando uma taxa melhor do que utilizando um banco de primeira linha, que a gente sabe que normalmente oferece taxas bem menores. Agora, se a gente pegar mais 5 instituições, se elas quebrassem simultaneamente, o volume financeiro que o FGC teria que cobrir seria 66 bilhões de reais, que também é compatível com o patrimônio que o Fundo Garantidor de Crédito tem. Então a gente consegue observar que o volume financeiro que ele tem atualmente é compatível com o mercado.
está dentro da expectativa. E a gente consegue ver que as 10 principais instituições aqui que eu separei representam apenas 2,84% de todo o mercado. E as 15 principais instituições de médio porte representam apenas 3,38% de todo o mercado. Então a gente consegue ver claramente que, de fato, o valor que está disponível no Fundo Garantidor de Crédito é compatível com a realidade do nosso mercado. Agora tem um ponto importante. Esse patrimônio que o FGC tem, ele é o patrimônio que está disponível para uma eventual cobertura, mas no caso de uma eventualidade, o FGC pode solicitar receitas adicionais. Como é que ele faria, né? Nesse caso, a gente consegue ver claramente aqui, ó. Se as circunstâncias indicarem em qualquer momento que o patrimônio do FGC necessita de receitas adicionais para fazer face às suas obrigações, serão utilizados, observado a legislação em vigor, recursos provenientes de, primeiro, contribuições extraordinárias das instituições associadas, ou seja, além das contribuições obrigatórias, o FGC pode, eventualmente, solicitar contribuições extraordinárias. Segundo, adiantamento pelas instituições associadas de 12 a 70 contribuições mensais ordinárias. Terceiro, operações de crédito com instituições privadas, oficiais ou multilaterais. Quarto, emissões de títulos de crédito. E quinto, outras fontes de recursos por proposta da administração do FGC e mediante prévia autorização do Banco Central do Brasil. Então aqui fica claro que o FGC tem outras fontes de receita caso ele acredite que seja necessário. Então não tem como a gente saber até onde vai a cobertura do FGC. O que a gente pode afirmar é que a cobertura vai além do patrimônio líquido que o FGC tem, porque ele tem outras fontes de captação de receita. Feito essas observações, vamos imaginar hipoteticamente que eu fiz uma aplicação financeira em uma instituição e eventualmente houve uma intervenção do Banco Central nessa instituição e eu vou precisar fazer uso da garantia do FGC. Como é que eu faço? Eu vou ter que observar 3 pontos importantes. O primeiro deles é o prazo, o segundo é o edital e o terceiro é a forma de pagamento. Esses são os 3 pontos que eu preciso observar. O primeiro ponto a observar é a questão do prazo. Afinal de contas, quando ocorre uma situação dessa, a primeira coisa que a gente se preocupa é quando a gente vai ver o nosso dinheiro de volta. Bom, nesse caso, não tem um prazo definido. Por que não existe esse prazo definido? Porque o FGC, para iniciar os pagamentos, ele precisa de informações da contraparte, ou seja, daquela instituição financeira que teve a intervenção decretada por parte do Banco Central. E nesse caso, essas informações podem demorar para chegar ou eventualmente chegar rápido. O fato é que, normalmente, atualmente, a média de pagamentos do FGC gira em torno de 60 a 90 dias, podendo ser mais ou menos, a depender de quando chegam essas informações para o Fundo Garantidor de Crédito, beleza? A partir do momento que o FGC tem essas informações, ele vai emitir o edital e a partir daí ele vai determinar qual que vai ser a data de pagamento. Agora, aqui vai uma observação importante para você. Um ponto importante é você utilizar uma instituição financeira, um banco ou corretora, que tem o selo da CETIP. Esse selo da CETIP vai aferir que aquele produto financeiro está registrado no seu CPF. Então, numa situação dessa, o FGC vai ter mais informações para coletar e essa coleta de informação por parte da CETIP vai fazer com que esse pagamento normalmente seja bem mais rápido. Vou mostrar para você como funciona na nota. Aqui a gente consegue observar que eu tenho uma nota da CETIP de uma negociação que eu fiz. Então a gente vai perceber que nesse caso eu estou utilizando uma corretora que tem o selo da CETIP e ela registrou esse ativo financeiro no meu nome. A gente consegue ver o meu nome aqui, consegue ver o meu CPF estaria aqui, obviamente eu tirei. Aqui a gente consegue ver todas as informações da aplicação que eu fiz, tá bom? Então, inclusive tem um código do ativo que eu adquiri, tem a quantidade, tem o emissor, tem todas as informações necessárias. Então, numa situação hipotética de quebra de um emissor, esse registro na CETIP pode fazer com que você receba esse dinheiro de forma mais rápida por conta dessas informações estarem mais acessíveis ao próprio Fundo Garantidor de Crédito.
Beleza? Então uma dica importante é você utilizar de preferência uma instituição financeira, seja banco ou corretora, que registre essas aplicações de renda fixa diretamente no seu nome e não no nome da instituição financeira. E aqui vai uma observação importante. A partir do momento que ocorre a intervenção do Banco Central naquela instituição financeira, nesse exato momento o seu dinheiro para de render. Então, até que você receba esse recurso, você não vai ter rendimento a partir da data de liquidação dessa instituição financeira até o momento que você receba esse recurso. Depois que o FGC recebe essas informações, ele tem 15 dias para publicar o edital contendo todas as informações para que você possa reaver o seu dinheiro. Nesse edital vai conter a data do dia do pagamento, vai conter a agência bancária escolhida para efetuar esse pagamento. Normalmente essa agência é uma agência próxima da casa do investidor. E quais são os documentos que esse investidor precisa levar para reaver o seu dinheiro? Normalmente precisa levar documento de identificação e a nota de negociação do ativo, que muitas das vezes é enviada pela própria corretora, ou mesmo o investidor tem acesso a puxar esse documento no seu portal. Tá bom? Então esses são os procedimentos. A forma de pagamento é bastante simples. Quando você chega nessa agência determinada pelo FGC para receber esse dinheiro, você pode escolher se quer crédito em conta corrente, poupança, receber em espécie ou mesmo cheque administrativo. Nesse caso, você não tem cobrança de TED ou DOC ou nenhum tipo de cobrança para reaver o seu recurso. E também você não precisa ter conta nesse banco especificamente. Você pode simplesmente solicitar que transfiram para a sua conta bancária, etc. Tá bom? Então é bastante tranquilo esse processo após o edital. Agora, um ponto importante que eu devo frisar é que a gente viu que de fato o FGC tem uma capacidade financeira compatível com o mercado brasileiro. Agora, o risco sempre vai existir em qualquer aplicação financeira, até no Tesouro Selic. Tudo pode acontecer quando a gente fala em relação a investimentos. Porém, eu considero que o FGC tem uma condição bastante saudável para honrar os seus pagamentos e compatível com o nosso mercado. Agora, nem por isso a gente vai negligenciar a escolha de um produto de renda fixa, um CDB, uma LCI, uma LCA, uma letra de câmbio. Tem que observar a saúde financeira daquele emissor, o índice de Basileia, para minimizar esse risco de eventual utilização do fundo garantidor de crédito. Afinal, o FGC é como um seguro de carro, a gente tem, mas não quer utilizar. Beleza? Se você gostou dessa videoaula, dá um like, se inscreve no canal, mas se você gostou ainda mais, eu sugiro que você clique nesse primeiro link que está aqui na descrição, que eu preparei uma videoaula bem especial para você. Nessa videoaula eu vou mostrar como analisar qualquer tipo de investimento de uma forma simples, rápida e fácil. Clica nesse link e aí você vai assistir essa videoaula que é bem bacana. Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!